Outra maneira de fazer o projeto do suporte do tubo de ensaio é para corte na CNC, né? Usando CNC de corte a laser, fazer o suporte de madeira, como um grande número de suportes, na verdade, tem mais esse formato. Então, na própria ferramenta aqui que a gente usa para comunicar com a CNC, a gente já consegue desenhar aqui a estrutura, tá? Então, vamos fazer um retângulo, definir os tamanhos dele, por exemplo, 150 milímetros por 60 ali mais ou menos. Eu vou separar o cadeado aqui para conseguir mexer nas medidas de maneira independente. Esse aqui é o tamanho da mesa de corte lá. Então aqui dentro eu posso fazer então o recorte ao redor e definir também os furos. Então 15 por 15, levando em consideração que tem 1,5 cm de diâmetro, eu acredito que é um pouco menor, tem que pegar as medidas específicas, né? Então, posicionar aqui de maneira aproximada também, da mesma forma que a gente fez na modelagem 3D, isso aqui é só um exemplo, e de toda maneira também é um suporte que não precisa ter medidas tão precisas, a não ser com relação ao diâmetro dos furos, né, que isso tem que ser verificado de fato. Então, como de D, como de D, como de D, opa, como de D, como de D. Bom, aqui a gente já tem então o que seria uma estrutura de corte para a placa. No caso, quando ele trabalha, né, a CNC de corte a laser trabalha com um material que já está inteiro, ali, a gente vai remover partes dele. O que a gente precisa então, vou ter uma placa de madeira grande e fazer esses recortes na placa, né, dessa peça retangular com todos esses furos nela, onde eu vou poder encaixar os tubos. Né? Nesse caso, isso aqui seria uma mesa superior ali, a tampa superior do suporte para os tubos. Com a espessura da madeira que a gente trabalha normalmente de 3 milímetros, no máximo 5, 6, seria interessante também a gente projetar pés para esse suporte. Então pode ser um pezinho lateral de 3 centímetros de altura e com as medidas iguais à da tampa. Né? Então são duas peças separadas que depois de recortado a gente vai precisar colar aqui para juntar. Joia? Uma outra forma de fazer essa caixa é usando esse site aqui, o Maker Case, que ele consegue fazer esses encaixes. Né? Então, quando você tem a peça recortada, montar ela fica muito mais fácil porque ela tem esses encaixes que dá mais firmeza. Então, eu posso selecionar aqui um modelo que eu quero, aqui no site, e defino esses parâmetros. Né? Então, vou trabalhar com milímetros. Eu quero uma caixa com 150 por 60 e com 3 centímetros de altura. Pronto. Ela, ela é aberta, eu não preciso, só preciso ter, né, fechado de um lado, e eu vou querer ter esses encaixes aqui, né, que eu posso inclusive definir os tamanhos dele, para ter encaixes menores ou maiores. Vamos deixar aí dessa forma aqui. Então daqui eu já consigo visualizar como vai ficar essa estrutura base da caixa. Né? Nesse caso, para o nosso projeto, né, isso aqui seria a parte de cima, onde a gente precisa ainda desenhar os furos. E aqui as laterais, na verdade, seriam os pés do suporte. Tá joia? Daqui eu preciso basicamente baixar o esquema, baixar no formato SVG, eu vou desabilitar esses textos que ele coloca ali, tá? Baixar SVG. Eu sei que esse aqui é a tampa que eu vou fazer o furo. Então vou salvar aqui em Downloads. Vou descartar esse que a gente tinha desenhado. E importar para cá o desenho da nossa caixa. Então, ó,
Aqui eu tenho os pés laterais, da frente e de trás. Posso trabalhar com todos eles ou remover o que eu quiser daqui. Tá? Posso desagrupar. Não preciso do suporte na frente, né? Eu quero suporte dos laterais e atrás. Né? Ou mantenho os quatro. Né? Aqui a ideia é que o site onde projeta a caixa, a gente consegue ter uma base do projeto e a gente conclui ele por aqui. Tá? Então vamos de novo. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui para facilitar um pouco a vida. Vou manter esse cara aí. Vou trazer de novo o outro projeto. E daqui eu consigo aproveitar os desenhos que eu já tinha feito do corte. Então, vou agrupar esses caras e vou arrastar para cá. Bom, como é um exemplo, a gente está trabalhando com medidas aproximadas, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho desses furos, só para a gente garantir que eles vão ficar aqui dentro da estrutura. Repito, mais uma vez, esses furos, a medida deles é a principal medida nesse exemplo de projeto, porque é a única medida mais específica que a gente precisa garantir no final do projeto para que os tubos fiquem bem encaixados. Tá? Aqui, a cor dessas linhas, elas estão relacionadas, na verdade, à configuração da CNC. Então, as linhas vermelhas, que agora eu coloquei tudo em vermelho, são linhas que estão configuradas para velocidade de 20 milímetros, de 10 milímetros por segundo e potência do laser em 80%. Então, a potência pode variar de 0 a 100 e a velocidade, se eu não me engano, até 500 milímetros por segundo. Tá? E eu posso também definir o número de vezes que eu quero que passe por cima dessa linha. Então, isso aqui são as configurações de todas as linhas que estiverem na cor vermelha. Então, isso garante que, esses são os parâmetros que, em testes, a gente verificou que é suficiente, né? Uma passada, velocidade de 10 milímetros e potência 80, é suficiente para cortar uma madeira de 3 milímetros. Tá? E se eu quiser fazer uma gravação aqui de um texto, escrever alguma coisa em uma das paredes, eu posso, então, usar a própria ferramenta aqui para escrever, e nesse caso, se eu manter em vermelho, ele vai seguir os parâmetros do que a gente configurou para a cor vermelha, né? E aí ele vai acabar cortando também. No caso, para isso aqui eu não quero que ele recorte, eu quero que ele faça só uma gravação na madeira. Para isso, a gente muda aqui para uma outra cor, ou uma cor que já esteja pré-definida que a gente conheça, ou uma cor que a gente vai reconfigurar. Tá? Então aqui, por exemplo, a cor preta, eu posso vir aqui e falar que eu quero, ao invés de ele só percorrer a borda, eu quero que ele preencha em linhas, com distância entre as linhas de 0,2 milímetros, numa velocidade de 100 milímetros por segundo, o outro era 10 milímetros por segundo, e a potência do laser em 10%, enquanto o outro era de 80%. Então aqui vão ser feitas várias linhas com distância de 2 milímetros um do outro, isso garante que esse texto vai ficar como se estivesse pintado aqui na madeira, tá? Pronto, daqui, com a CNC conectada na máquina, eu consigo, então, dar início ao processo de corte. Né? Tem, na verdade, um momento anterior, que é traçar o espaço antes de começar a cortar. Se eu clico aqui no quadrado, a gente consegue ver na CNC o movimento mostrando onde, no mapa lá da impressora, ela vai fazer esse recorte. Então a gente pode tanto ajustar para ficar melhor posicionado no material que está disponível lá na CNC, quanto mover, se a peça que tiver lá for menor que a mesa, eu posso mover a peça para posicionar no local onde a CNC vai fazer o recorte. Tá joia? Então aqui também é uma outra forma de fazer o suporte. Bom, enquanto na impressora 3D a gente viu que ia demorar aproximadamente umas 4 horas para impressão, vamos ver quanto que esse projeto aqui demora para ficar pronto na CNC de corte a laser. Eu posso clicar com direito e clicar em visualização. Isso aqui ele me mostra todo o processo que vai ser feito, né? Por onde que o laser vai caminhar para concluir esse processo. E o tempo previsto para recortar todas essas peças é de 4 minutos e 28 segundos. Tá? E óbvio, depois de terminar de recortar, tem que tirar da CNC, encaixar essas peças e passar uma cola para dar sustentabilidade. É isso, pessoal. Um abraço, até mais.